A informação que eu tenho de várias fontes diferentes, né? Não vou revelar ao santo, de que todas as conversas políticas que ele teve ao longo desse ano, todas ele falou que não, que em 2026 ele, se ele ganhando ou não a prefeitura, ele vai ser candidato a presidente. Então isso já é uma realidade. E é óbvio que o cara que faz uma campanha desse tamanho e tudo mais, é óbvio que ele tá pensando em 26. E assim, 2026 qual é o cenário? O Bolsonaro é inelegível. Uhum. Aí tem o Zema, né, que tá no segundo Então, mandato. aí, desculpa te cortar. Aí Sim. tem uma. Você vê, né? Sou amigo do Arthur, já começa a cortar, né? Não, e quando eu fui fazer um comentário, ele me cortou, né? Não deixou eu falar. Mas ele é convidado? Tudo bem, tá justo. Vai lá, irmão. Eu vejo que tem uma disputa para ver quem pode ser um sucessor ali do Bolsonaro, que tem vários governadores posicionados, né? Então, tem o Zema, Caiado. tem o Caiado, tem o Tarcísio, que até agora não demonstrou interesse, mas seria o nome mais que eu acho que faz mais sentido. Enfim, tem vários aí, né? Meio que se colocando, mas não se colocando 100%. Se eles não se posicionarem e escolherem logo um nome, né? Vamos dizer que o Marçal perca a eleição. Aliás, independente do que acontecer na eleição, passada essa eleição, o Marçal já vai estar posicionado para 2026. E se esses caras não te mostrarem uma alternativa, ele tem um espaço gigante aí para crescer. A minha leitura é o seguinte, né? Tem os nomes que são os caras que estão na fila, né? Isso. Que é o Zema e o Caiado. Porque o Tarcísio, ele vai arriscar uma reeleição em São Paulo, uma máquina daquele tamanho para disputar presidente e perder para o PT? Então é arriscado, né? Você pega esse lance da fila aí. O Eduardo Bolsonaro, ele gravou um vídeo, acho que era uma entrevista, que ele fala, fulano de tal tava na fila, o Marçal tem que entender a fila. Que ele foi explicar isso, que é uma lógica política ali, ó, é a fila, o cara que se posicionou primeiro, foi melhor na última e não sei o que lá. O Marçal cagou pra isso, essa que é a verdade. Ele cagou pra fila. Ele entrou e falou: desculpa aí a fila, não concordo com o cara que tá na frente da fila. E tá indo aí, ninguém tá conseguindo barrar o cara. Não, e o público também tá... Barrar o crescimento dele, o público também tá cagando pra isso. O eleitor, ele não quer saber da fila, né? Exato. Mas assim, eu tô olhando na visão partidária, Sim. né? Na visão partidária, tem um Caiado com uma experiência gigantesca com um partido grande, que é a Sim. União. Aí você tem o Zema, que tem bom desempenho como governador, mas não tem um partido grande, né? E também não tem essa capilaridade nacional. Uhum. O Marçal, o sistema partidário freia ele e não dá legenda para ele. Ele vai ter que vir num partido como o PRTB, nesse meio daí. se até lá o partido não vender todo o nome que ganhou com o Marçal. Porque, assim, a chance do dono do partido falar assim, pô, Marçal, valeu, obrigado, vereadores aqui, e ir para um negócio diferente. O que eu acho que é improvável, porque se o Marçal disputa para presidente, ele coloca ali uns 20 deputados federais, o partido pega um fundão e mudou a história do partido. Com certeza. Faz mais sentido Com certeza. do que vender antes. O partido vai se vender depois. Mas antes ele vai querer pegar efeito Bolsonaro, certo? Por isso que eu acho que ele continua aí. Agora, tudo pode acontecer até lá. Então vou dar uma pequena elucubração do que pode acontecer. Você deve ter visto os áudios do presidente nacional do partido dele. Relacionado ao PCC. Que ele diz na conversa que ele tem relação com o PCC nesse áudio. Aí ele diz que o áudio é inteligência artificial, ó. Todo mundo, ó. A partir de agora tudo é isso. Cagou, né? Fica aí a dica aí pro Arthur Duval, devia ter falado isso, né? Mas não tinha. Mas foi homem de bancar e por isso se lascou, né? Se tivesse sido pilantra igual esse outro aí, não teria sido caçada. Mas beleza. Não dizendo que o Arthur não é homem pra isso, mas assim, ele não tinha nem isso, né? Ele não tinha nem a inteligência artificial nesse nível, né? Em 2020. Já dava. Só para eu concluir, cara, eu acho que o pulo do gato é o seguinte, cara. O pulo do gato é que o Marçal, como empresário, e com o produto que ele vende, e com o projeto político, o melhor para ele é ser impedido de disputar a eleição esse ano. Também acho. Porque se ele vai para a urna e não tem voto suficiente para ir para o segundo turno,
todo esse barulho que impacta na internet, quando chegar em 2026, o próprio público, a própria audiência vai falar, só dá view, só dá like. Mas na hora da urna, ele não teve voto. Então até a barganha política dele, se ele for impedido, ele vai sorrir de orelha a orelha, porque o dinheiro que ele está investindo, todo o esforço, toda a dedicação dele, ele está ganhando no nome dele para ele vender os cursos, para a empresa dele potenciar, entendeu? Então ele não perde nada. Se ele não for para a campanha, eu acho, impedido pelo MPE, é melhor, ele vai rir de orelha a orelha, porque ele vai ficar maior ainda. Ô, Glauber, sabe o que esse argumento que você deu? Por muito tempo eu fiquei lá no MBL debatendo com o senhor Renan Santos, que ele me dizia o seguinte, que o Marçal não seria candidato. Que ele tá fazendo tudo isso para ele crescer e tal, e lá em algum momento ele vai... ele desistiria ou inventariam algum problema, ou ele deixaria, como é que se fala? Deixaria algum rabo ali para alguém cortar ele e tal, como pode ter sido esse caso aí. E eu disse o seguinte, não, eu acho que ele vai porque para ele é interessante participar dessa disputa, né? Ele não estaria na Globo, ele não estaria na Band, não sei o que, falando o que ele tá falando se ele não fosse candidato a prefeito, né? Então, para mim faz sentido ele estar nessa disputa. Agora, para mim o problema para ele seria se ele ganhasse, né? Porque aí ele teria que construir prédio de 1 quilômetro, teleféricos que ligam comunidades e não sei o que, todas essas triplicar a guarda civil metropolitana, enfim, né? Fazer essas propostas aí que ele tá dizendo que ele faria, né? Ou não também, né? Talvez ele só prometa e chegue lá na hora e não faça e as pessoas vão esquecer caso ele invente um novo meme aí, né? Mas eu acho que hoje ele disputando, né? Indo tudo como está indo até o momento, ele chega no segundo turno. Agora, se ele ganha, aí já é uma outra disputa que começa em outubro. Bom, então nós fizemos uma leitura aqui que a campanha é uma campanha de nível nacional, concordamos com isso. Sim. E é uma campanha em que, se ele for impedido, ele não perde, ele fica mais forte ainda para essa campanha nacional daqui a 2 anos, 2026. Sim. Só que tem um problema. Tem que ele vai entrar no caminho do Bolsonaro. E como é que fica isso a partir do momento que ele começa a se ver tão grande ao ponto de não precisar mais... rezar a cartilha ali. Exatamente, Porque assim, hoje, ele não vai desagradar o Bolsonaro. Hoje, ele não vai desagradar o Tarcísio. Sim. Ele não vai se projetar para uma campanha de governador nem para uma campanha de presidente. Né? No íntimo dele, na estratégia com o time dele, ok. Mas no público, o público bolsonarista está apoiando ele, principalmente no argumento que, é o Nunes. E assim, Bolsonaro, é praticamente assim, você me desculpa, tá? Mas eu não vou votar no Nunes, não. Voto para você para presidente, mas para prefeito eu vou votar no Marçal. E aí, como é que fica? Porque se ele entrar no caminho do Bolsonaro, como é que vai ficar? Então, e esse argumento era um argumento que eu debatia muito porque eu acreditava que o bolsonarismo, de alguma maneira, ia reagir logo que o Marçal começasse a despontar aí na candidatura a prefeito, porque a decisão do Bolsonaro é de apoiar o Ricardo Nunes. Então eu achei que já no começo poderia ter esse atrito entre os dois. Só que o Marçal foi por uma linha de vou conquistar o público bolsonarista sem entrar em nenhum atrito ou nenhum tipo de confronto com as lideranças bolsonaristas. E a partir do momento que ele consegue conquistar parte desse público, as lideranças, muitas delas não querendo se queimar com esse público, vão lá e não atacam o Marçal de volta, né? Então, saiu até uma matéria recente de que o Tarcísio teve com o Nicolas Ferreira e com... não lembro se com o Ricardo Salles ou só com o Nicolas. E o Nicolas não quis gravar vídeo tanto em apoio ao Ricardo Nunes como falando alguma coisa contra o Marçal. Muito pelo contrário, né? Até as próprias narrativas que o Marçal cria na campanha, do Boulos aspirador de pó e não sei o quê, essas pessoas, essas lideranças estão replicando. E talvez eles não estejam vendo de que o Marçal possa se tornar um problema para eles em 2026. A partir do momento que ele se colocar à frente ou se colocar como maior do que
principal liderança deles, que é o Jair Bolsonaro. Ou alguns deles talvez já estejam vendo que, dada a inelegibilidade do Bolsonaro e que isso não será revertido, o Marçal pode ser o cara aí pra eles, né? Então tem essas duas leituras aí. Mas só que o Marçal, ele tem tamanho, né? Ele tem tamanho de rede social, ele tem um tamanho de comunicação que deixaria o bolsonarismo, né? O grupo do Bolsonaro e o próprio Bolsonaro uma ameaça maior do que se ele indicar alguém. Por exemplo, se o Bolsonaro vai para a campanha apoiando o Zema, que até faria bastante sentido pelo tudo que o Zema fez no segundo turno com ele, né? O Zema abraçou a campanha no segundo turno. Bom, talvez você tenha uma leitura diferente, mas o Zema, 2 governos em Minas e tal. Mas o Bolsonaro vai fazer isso da mesma forma como o PL não lançou um candidato em São Paulo. O interesse da população não necessariamente é o interesse do partido e do político, né? E quem gosta muito do Bolsonaro tem dificuldade de observar isso. E assim, Zema é um nome ruim para o Brasil, assim, dentre as opções que tem. Então por que já não estariam todo mundo apoiando o Zema para que ele chegue forte e ganhe do PT, já que você não quer o PT? Fica de uma forma onde não tem candidato. Sim. Onde não tem candidato. Não tem candidato, quem está surfando sempre é a esquerda. Inclusive a MBL recebe muita crítica por isso. Enquanto vocês ficam brigando, atacando, vocês estão jogando a eleição no colo da esquerda. O Marçal como uma opção é praticamente assumir uma brecha de uma nova liderança e não alguém que depende da indicação do Bolsonaro. Porque para o Bolsonaro é muito mais conveniente, igual o Lula apoiou o Haddad. O Haddad era o poste dele. Mas acabou a eleição, tudo voltou ao normal, eu tô de volta. Agora, se o Bolsonaro elege o Marçal não sai da cadeira em 2030 para ceder para ele novamente. Sim. Eu acho que no caso aí, por exemplo, o caso do Zema, eu acho que ele é um cara que seria muito atacado se fosse ali vamos dizer, a escolha. Combinou no Zema ser o candidato. É um cara que seria muito atacado, por quê? Porque o início da trajetória dele era uma trajetória... Ele foi um cara que ele se elegeu por conta própria, né? Ele tava ali numa disputa com o PT e PSDB, né? Era a Anastasia e o Pimentel, né, que foi um governador terrível lá para Minas, os dois competindo, ele apareceu ali como uma terceira opção e deslanchou. Então, ele teve um início de trajetória dele, principalmente no primeiro mandato, que foi muito... que foi uma rua diferente, né, uma estrada diferente da do Bolsonaro. Então, ele não é um cara que vai ser identificado como um bolsonarista raiz. Então, ele já vai receber crítica dos bolsonaristas raízes. Né? Exatamente, e apanhar do mesmo jeito. E aí pode aparecer um Marçal fazendo o discurso que agrada a essa ala, vamos chamar de mais radical, supostamente, né? E pode tentar crescer por ali. Concordo. Entendeu? Por isso que eu acho que nesse caso seria mais uma indicação que fosse mais, ou que fosse alguém que conseguisse de alguma maneira ter essa ala da direita, mas que também assinasse mais ao centro, ou eles botarem um cara raiz deles lá, que pode até não ter tanta chance de vencer a eleição, mas que de alguma maneira vai minar o crescimento de um terceiro, que no caso seria do Marçal. Então, eu acho que é mais ou menos por aí. Ou é um cara mais raiz do bolsonarismo, ou é um cara que consegue, né, dialogar com mais gente, como por exemplo o caso do Tarcísio. Eu acho que faz sentido o que tu falou, eu concordo, eu acho que o público do Bolsonaro iria 100% num Tarcísio, né, ou muito próximo disso, já no Zema não iria tanto. Né? Exato. Mas lembrando que o Tarcísio ele tem mais 4 anos fácil por São Paulo. Então, vai arriscar, a não ser que de hoje até 2026 o Lula morra. Se o Lula morrer, ele aposta. Agora, contra o Lula... É difícil, eu acho que até o Bolsonaro sabe que ele vai ter dificuldade, né? Eu acho que desses o Tarcísio é o que tem mais chance. Sim, mas é um risco. Sim. Um risco grande. Claro. Né? Agora, o Marçal olhando isso tudo aí, ele tá de casa assim falando, caiu no meu colo. Que foi o que ele disse hoje. E ele sabe trabalhar isso, esse ambiente,
Porque ele se comporta como o debate no palco de um evento dele, pô. Aquela discussão que eu nem conheci, eu fui conhecer depois dele discutindo com um camarada lá que fala do almoço de 5 mil reais, do estrogonofe e tal. Ele fica ali, cara, como se o cara fosse o Boulos. Se ele, porra, se consegue fazer aquilo, imagina um debate político. Então, assim, ele sabe da capacidade dele de se impor, né? Eu falo isso aqui no canal, não é ressentimento, apesar de eu estar falando pela segunda ou terceira vez. Comigo, na entrevista comigo, no ambiente amistoso, tem momento que é tão natural para ele, se impor, se empinar, entendeu? Ele tá muito acostumado com isso. Diferente de candidatos que vão para disputa política e não tem essa energia. Sim. Tanto é que ele falava muito isso, eu tenho energia para isso. E ele tem muita mesma energia para isso, né? Eu entrevistei ele em 2022. E, enfim, já vi algumas coisas ali que eu não gostei, né? Por exemplo, a gente perguntou para ele o que ele achava da Previdência, né? Se ele achava que tinha que ter uma reforma da Previdência, se ele achava o modelo sustentável, enfim... Uma pergunta ali quase que mais técnica, né? Porque ele fala muitas coisas generalistas, né? Sim. A gente queria ouvir o específico, se ele sabe, né, o que tem que fazer, ou se ele tem ideia disso. E aí, nesse momento, ele reagiu dessa forma que você citou, né? Ele começou, você é casado? Não sou casado. Você, Arthur? Não. Então vocês já estão errados, vocês já estão colaborando para a Previdência ser um negócio não sustentável. E aí eu fiquei olhando aquilo, né? A gente não tava... O Brasil não tava acostumado com o Marçal e com as coisas que ele fala. Eu fiquei, mas como assim? A culpa da Previdência ser uma pirâmide, um modelo insustentável, né? Ter um monte de aposentadoria integral aí, etc e tal, um monte de penduricalho, a culpa é minha? Porque eu não tenho filho ainda, né? Como se tiver filho ia mudar o fato da pirâmide ser um negócio sustentável. Não muda, né? Então, uma resposta meio nada a ver, que ele reagiu dessa forma meio agressiva ali, né? Pra responder, e no final das contas não respondeu. Mas nessa eu entendi, cara, ou eu tô muito errado. Porque o que ele quis dizer é que você, se você for casado com filhos, você estaria aumentando a base daqui a alguns anos. Porém, nada impede que você solteiro faça 4, 5 filhos também, fora do casamento. Né? Agora, se ele pergunta, você pretende ser filho? Aí tu fala, não. Aí casa mais, né? Porque fato é, cara, se não tiver filho, se essa geração for uma geração de não ter filho ou ter só um filho, daqui a 20 anos a Previdência quebrou, porque não tem jovem trabalhando, produzindo, né? Também, mas pra mim o problema também não é só esse, né? Entendo. O fato o regime que existe hoje, ele é insustentável per se. Né? Não vai ser uma mudança ali pontual que vai resolver. Mas enfim, por ele ter reagido dessa forma, o que eu contei essa história aí? Eu não lembro se você tinha me perguntado outra coisa também. Tu tá falando que ele tem essa postura de energia, né? Eu te coloquei esse ponto. E que caiu no colo dele. Ele tava lá observando com a mãe. Então quer dizer que o Bolsonaro vai apoiar o Nunes. Isso. E o Nunes é o atual prefeito. Sempre é fácil disputar e batendo. Claro. Tem a desvantagem que o cara tem a máquina, mas o cara, todo mundo vai bater nele.